Sério. Olha só, estamos aqui começando mais um Papo Não Papo com o Rogério Skylab, meu querido amigo. E o Rogério tá até falando assim, tá um puta calor lá no Rio, né, Rogério? Você acabou de chegar. O que você foi fazer em São Paulo, Rogério Skylab? Fala pra gente. Saudações. Muito bom Saudações. falar com você. Saudações. Porra, Caçapava não é quente, não, caralho? Caçapava não é quente, não, É porra? quente, é quente. Então, Mas não é que nem o Rio, não é que nem o Rio. é mais fresquinho? É mais fresquinho, é montanhinha. Aqui tem uma montanhazinha, né? Não, tem uma montanhinha. Né? O Rio de Janeiro é muito quente, né, Gustavo? O Rio de Janeiro é uma coisa terrível, cara. Eu vou ser franco contigo, eu não gosto muito, não. Eu moro aqui, né? Eu sou muito carioca, né, cara? Assim, eu sou muito carioca. É uma coisa muito curiosa isso. Eu sou muito carioca, cara. Eu, Você nasceu no Rio? eu Você sou é muito carioca? carioca. Não, porque às vezes a gente faz umas confusões, né? O camarada vem lá do Nordeste para ser artista, e aí chega aqui no Rio, começa a morar no Rio, né? E tal, e passa a ser até cidadão carioca. Mas ele não é carioca, porra. Ele não é carioca, porque as experiências mais primitivas que moldam a personalidade de uma pessoa, ele não viveu no Rio de Janeiro. Então ele não é carioca, porra. Entendeu? Eu não vou mencionar aqui, mas tem alguns artistas que vêm para o Rio de Janeiro e dizem, sou carioca. Carioca é o caralho. Porque para você ser carioca, você tem que viver umas experiências primitivas que vão moldar a tua personalidade. Eu, com 5 anos de idade, eu frequentava o Maracanã. Isso é Eu, interessante. com 5 anos de idade, vi a Chica da Silva desfilando pelos acadêmicos do Salgueiro. Vi o Jorge Ben, Jorge Ben. Vi o Jorge Ben tocando o pandeirinho dele no Salgueiro e tal. Você está me entendendo? Isso com 5 anos. Porra, isso molda a personalidade de uma pessoa. Isso forma, sabe, um Eu caráter. acho, deixa eu só fazer uma. O Rio de Janeiro tem um pouco essa coisa, quer dizer, ele absorve gente do Brasil inteiro, Verdade. aí você acho que gera um sentimento assim de desterro ao mesmo tempo também, de muita afirmação de quem está no Rio como você. A Fernanda Abreu que fala, né? Sou carioca, porra, eu quero meu crachá. Ela é carioca, né? O que você acha? Você está falando isso, eu estou me lembrando daquela menina que nem carioca é, que ela fez uns vídeos espetaculares, né? Falando mal da Dilma. Achei aquilo genial, sabe? Eu botei, porque, porra, não é só você que gosta de, de trollar, né? Eu gosto de trollar também, porra. Qual é o nome daquela atriz? Aquela atriz que mora até no interior, veio até no interior de São Paulo. Muito bonita ela. Porra, me esqueci o Pô, nome dela. que geração que ela é? Porra, a imagem. Ela é bonita. É loura, bonitona. Porra, me esqueci. Depois vem o nome dela. Ah, vamos perguntar para os Estou nossos saber. internautas Eles aqui, vão ó. saber. Porque eu botei vídeo Se dela. alguém Eu souber, vai ganhar botei, uma bala de hortelã. eu botei vídeo dela. Olha que eu Ana gosto que eu vou Paula saber. Arósio, Ana Paula Arósio? Não, lógico que não. Não, Não, eu botei o não. vídeo dela, sabe? Eu trolei muito, pô, trolei É. muito ela, entendeu? Eu Você apagou ela completamente da tua cabeça, Jéssica. A verdade é essa. trolei, não, trolei muito, não, com muita maconha isso, mas eu trolei muito ela, botei no meu Facebook, as pessoas vão saber, se estão aí, elas vão entender, eles vão descobrir quem é. É a atriz da Globo, Luana saiu da Piovani, Luana Piovani. Luana Piovani. Ah, é isso? Luana Piovani, cara, não, peraí, primeiro, você viu o vídeo da Luana Piovani? Cara, eu vi alguns segundos porque eu não tive muito, sabe, estômago, né? Então, Não, mas aí é bom. Isso aí é é bom. bom, é bom. Diverte. A burrice diverte, cara. Porra, a burrice diverte pra caralho. E ela falando, ela já tá meio decadente. Acho que a Globo já não tá muito querendo Eu acho ela, que né? ela se mudou para Portugal, né? Foi pra Portugal, foi morar pra E Portugal. Aliás, essas pessoas que vão morar pra Portugal são. ela não fala língua estrangeira e acha que em Portugal vai falar português, né? São estranhos. Não é só ela, não. Porrada de gente foi pra Portugal. Mas, cara, ela fez uns vídeos antes de ir pra Portugal que é uma coisa terrível, né? É terrível, é terrível.
porque ela estava detonando a pobre da Dilma, né? Mas detonando, né? E ela falando com aquele sotaque carioca. E ela, nem carioca, ela é do interior de São Paulo. E nós somos espertos, né? A gente pega aí o Ministério da Cultura e a gente, porra, sabe, cara, eu publiquei o vídeo, botei o vídeo no Facebook, porque aquilo ali era uma coisa assim terrível, né, e tal. Mas você... E muito carioca, tá me entendendo? Porque esse que é o problema. Eu achava que a Luana Piovani era carioca. Não, de jeito nenhum. Luana Piovani é do interior de São Paulo. É uma cidade aí do interior de São Paulo. Pois é, que coisa. E ela com aquele sotaque todo. Será que se eu for para o Rio de Janeiro eu começo a falar assim também? Assim, nós somos espertos, porra! Nós somos espertos. Sabe, a gente pega o Ministério da Cultura, a gente... Cara, eu fiquei olhando aqui e falei, puta, isso é bizarro. Eu tenho colecionado vídeos bizarros, entendeu? Não, é curioso, é curioso. E aí, cara, tem esse negócio do carioca, né? Porque eles vêm pra cá e aí eles reproduzem essa maneira de falar e se acham cariocas, né? Você sabe que acho que tem duas... Eu tô lembrando aqui de duas, três coisas que eu quero jogar para você aqui. Isso aqui não é entrevista. Isso aqui é uma entrevista. Desenho. Nós não nos conhecemos. O nome do nosso programa é Desentrevista, não é isso? É Desentrevista, exatamente. Eu coloquei provisoriamente assim, Conde e Sky falam sobre tudo e nada, mas depois a gente edita. É tudo e nada, porque tudo e nada é bom também, porque é bastante circunscrito, assim, uma coisa específica e tal, né? Tipo pesquisa científica. Olha só, eu estou lembrando aqui que a Rede Globo, em grande medida, pode ter também um pouco de influência nessa questão do carioquismo artificial pelo Brasil, né? Que é artificial. Mas eu me lembrei de duas coisas específicas. O Luiz Fernando Veríssimo, eu acho que ele se divide também entre Rio e Porto Alegre. Porto Alegre. Bom, gaúcho, né? O nosso querido analista de Bagé e tudo mais. Ele diz que o gaúcho, ele fala do gaúcho, né? O gaúcho tem id, ego, superego e a noemi. A Noemi é a quarta instância do inconsciente. E ele diz que é a Noemi que faz o gaúcho ir para o Rio de Janeiro e virar carioca. E eu conheço gaúcho que ama o Rio de Janeiro. O gaúcho ama. Eu acho que o gaúcho é o mais carioca depois do carioca. É impressionante. Eu conheço os gaúchos aqui, cara. Adriana Calcanhoto. Mas aquele cara maravilhoso que faz uns desenhos em quadrinho. Eu entrevistei ele no Matador de Passarinho também. Ele faz quadrinhos. Qual é o nome dele? Aquele gaúcho. Eu entrevistei no Matador de Passarinho. Antes de falar dele... As pessoas vão lembrando. As pessoas vão lembrando. O pessoal que assiste a gente vai lembrar de tudo. É o nosso bastidor, os nossos produtores. Os nossos... Ele fez aquele... são os nossos produtores. Ele fez aquele Deus é Pai. Ei, caramba, eu não sei quem é esse cara, não. Famosérrimo. Daqui a pouco alguém lembra aqui. Eles lembraram que viu, Sky? Eles lembraram que a Luana Piovani é de Jaboticabal. Não é interior de São Paulo? É interior de São Paulo. Ela consegue ser mais interiorana que eu. Uma gracinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que o sotaque do interior não é qualquer um que faz, não, né? Por exemplo... E sotaque do interior? Eu vou falar porta para você no meu dialeto, tá? Tá bom. Só, porta. Você consegue falar porta? Porta. Porta. É o pessoal, entendeu, o Gustavo? Esse pessoal, não, isso é uma coisa séria, não vou sacanear, não. É o pessoal que é do interior de São Paulo e que é muito influenciado por um tipo de caipira. É um tipo de caipira, mas como cultura, é a cultura caipira, que é ali próximo de São José do Rio Preto, passa por essas regiões. Sim. É um ponto ali. É uma coisa. Olha só, deixa eu falar, a nossa produção aqui, que são os nossos internautas... lógica. O José Lobo Avelar tá falando assim, caralho, bicho, que foda, Skylab e Conde. Valeu. Né? Olha só, que dupla esses dois. A dupla de dois. Né? Silvinês, Sky Conde...
O Avelar está dizendo assim, se não é o Júpiter Maçã, o melhor... Não. Ele é um Ou o Carlos desenhista. Latuffi. Carlos Latuffi? Não. Ele é um desenhista meio bizarro, mas que desenha pra caralho, de quadrinista, faz vídeos também. Ele é Bom, famosérrimo. Eu entrevistei ele no Matador de Passarinho. Ele é muito bom, cara. Continua então Ele é genial. nosso quiz aí, para quem souber quem Mas é. é um gaúcho. Mas por que eu lembrei dele? Eu quero dizer só isso. Ele é um gaúcho que ama o Rio de Janeiro. É apaixonado pelo Rio de Janeiro. E Entendeu? ele não fica imitando o sotaque de carioca. Não, gaúcho. Não, porque o gaúcho não consegue, né? O gaúcho tem uma cultura muito forte, né? Não consegue. A Elis Mas. Regina também foi uma que foi gaúcho, foi pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. Elis Eu Regina também. conheço. Todos os artistas, né? Todos os artistas do Brasil inteiro vão pro Rio de Janeiro. É. É uma coisa impressionante. Não, mas São Paulo também, né, cara? São Paulo também. Hoje São Paulo sim. recebe também. Hoje sim, claro. São Paulo recebe também. Né? É. Mas é uma coisa curiosa que eu quero dizer, porque eu me lembrei de algumas pessoas que vieram para o Rio de Janeiro vieram para o Rio de Janeiro com 20, 25 anos e tal. E aí começaram a viver a vida do Rio de Janeiro e se tornaram cariocas. Não são cariocas. Eles não são cariocas. Porque Agora, eles não viveram aquelas experiências primitivas que moldam o caráter de um carioca. isso é muito sério. Eu tenho amigos cariocas que não desmentem isso que você está falando, quer dizer, é uma coisa muito forte. Você fala do Maracanã, você fala do Chica da Silva, você fala do Jorge Ben, todos esses... Pode falar Machado de Assis. Pode falar Machado de Assis. Isso, também. E aí, mas assim, fala pra gente, o que é, afinal de contas, ser carioca, Sky? Eu sei lá, porra! Caralho, eu sei lá. É isso aí que você tá vendo aí. Eu te digo que eu sou uma pessoa extremamente carioca. Eu sou carioca mesmo, entendeu, cara? E eu acho que tem um jeito de ser. Tem um jeito de ser. Você quer uma coisa? Sempre quando eu vou para São Paulo, eu levo esse choque. Por exemplo, eu fui ontem, né? Tá, eu olho, andei, eu quero fazer tudo, andar de metrô, andar na rua, ir para a Livraria Cultura, que eu adoro ali no centro. No Conjunto Nacional? Adoro Conjunto Nacional, sabe? Adoro Conjunto Nacional. Entro ali, tomo um café, aí fico olhando. Na livraria, meu amigo Gustavo... Tem aquele esqueleto de dinossauro lá. O que você acha daquele esqueleto? Você sabe qual é a seção? Qual é a seção que você... Olha aí, vou te fazer uma pergunta. Qual é a seção que você procura quando entra numa livraria? Isso é uma pergunta importante. Qual é a seção que você procura quando você entra numa livraria? Você não tem um livro específico. Você entrou na livraria para viver aquele clima de... né? E aí você não tem nada, você não tem nenhum livro na tua cabeça que você vai querer pegar. Você quer viver, passar por aquelas estantes. Mas tem um setor determinado que você normalmente vai buscar. Qual é esse setor para o Gustavo? Eu tenho um fetiche, eu tenho mania, porque é uma coisa que é desde a época que quando eu comprei muito livro, assim, continuo tentando consumir o livro possível, mas é que eu estava fazendo o meu curso de linguística, minha pós-graduação e tal. Então eu vou direto em psicanálise e linguística, porque elas sempre estão uma do ladinho da outra. Aí eu vejo lá Freud, Lacan, começa a vir aquele monte de coisa, Chomsky, e aí eu me divirto ali, porque eu vou vendo, né? Inclusive as publicações brasileiras, tem muita publicação em linguística brasileira, que é interessante. Eu vou nessa gramática, português. Aí depois eu vou para a literatura nacional estrangeira, que é onde a gente... Muito curioso isso, muito curioso. Porque eu, por exemplo, quando eu entro numa livraria, lógico, eu gosto de sessão de música, evidentemente. Tem alguns críticos musicais e tal. Inclusive, o meu amigo Gustavo, saiu o livro que eu publiquei na coletânea em PDF para as pessoas. Depois eu vou passar aqui em PDF. É uma coletânea de críticos de música falando sobre um determinado assunto. Já saiu? Já saiu, em PDF. É aquela que você escreve do Tati, não? Exatamente. Ah, que legal. Tem gente falando dos Racionais, entendeu? É um livro muito, muito legal. Mas isso vai sair em livro físico também, né, Sky? Eu acho que vai sair, sim. Mas o PDF já foi liberado. Então eu depois vou passar o PDF para a pessoa que quiser ver e tal. Tem umas análises muito interessantes. Deixa eu falar uma coisa. Eu tava, antes da gente começar aqui, eu entrei no Spotify, que você postou no seu Facebook,
a canção Nas Canções de Amor. Estava ouvindo aqui, alucinado. É o disco. É o disco, mas estava... Eu vou botar aqui, ó. Cara... Não, nas Canções de Amor... Não, Nas Canções de Amor é a primeira faixa do disco. Vou botar só um pouquinho aqui. Tá muito louco isso, Sky. Que peso, que guitarra, que loucura. E que letra. E aí o seguinte... Você está se referindo a qual música? Você está se referindo a qual música? Está se referindo a qual música? Peraí, deixa eu botar aqui. Tá nas Canções de Amor. Então é a primeira faixa do disco. A primeira faixa do disco. É a primeira faixa. Tesão, assim, sensacional. Vou pausar aqui para falar com você. Eu tô com a letra da canção aqui aberta. Deixa eu pegar aqui. A solidão da multidão, a solidão dos copos, a solidão de quem não tem mais nada a ver com isso. Tem o som do batuqueiro comandando a massa e um vento muito frio penetrando. Essa canção de que ano que é? Essa é recente, é tudo recente. Agora, eu vou te falar uma coisa. Não aguento mais ouvir isso. Peraí, você falou, não escutei. De que ano que é? É recente, agora. Agora, acabou de fazer. Coisa de meses. Eu fiz essa música coisa de meses. Você não aguenta mais ouvir porque você teve que ouvir muito? Não, porque o processo de feitura do disco é uma coisa neurótica. É uma coisa louca. Cara? Primeiro você faz a música, que já é uma neurose. Fazer música é neurose total, absoluta. Depois dessa primeira neurose, vem a segunda neurose, que é a feitura do disco. E você ouve, porque aí você tem que fazer a mix. Eu produzo meus discos, né? Então eu sou o cara que tem que ouvir. Não tá legal. Mixagem, não tá legal. É uma neurose, cara. Quando você dá o ponto final e você lança o disco, aí você não consegue mais ouvir. Você não quer mais ouvir, cara. Mas aí você tem que fazer show. E o show? Sim. O show é outra coisa. Eu vou fazer toco as músicas. Aliás, os meus shows, Gustavo, eles nunca se caracterizam. Lógico que eu vou cantar muitas músicas do último disco, naturalmente. Mas sempre terá músicas de diversos discos, né? Nunca é. Ô, Sky, tá, o Nonato Nojosa tá perguntando aqui, Skylab tá nu? Eu tô de cueca. Eu gosto de ficar de cueca. Eu gosto de ficar de cueca olhando pro teto. Muito bom, muito bom. O Sky é uma elegância, você é um cara... Me fala uma coisa, quando o seu processo de composição, assim... Neurose. É no violão que você faz? Violão, às vezes piano, e às vezes... e tem muito também boca. Vai naquela... Você vai fazendo, vai anotando... É uma coisa neurótica. Não, tá aí uma característica que nunca me perguntaram. Eu não anoto porra nenhuma. Não, é uma coisa muito orgânica. Não tem anotação. Tá me entendendo? Você não esquece do verso? É por isso que é um processo neurótico. Por que é um processo neurótico? Porque é um processo de repetição. É um processo de repetição infinita. Entendeu? Não tem anotação. Porque a anotação, eu acho que teoriza, intelectualiza muito, entendeu? Então, é uma coisa de repetição, é uma coisa neurótica. Fazer música é neurose. O trabalho é perturbador porque ele dá uma impressão de uma elaboração assim, muito forte, que tem uma coisa intelectualizada, assim, mas poderosa. E, ao mesmo tempo, visceral, que é o que você está falando, que é uma coisa espontânea da repetição. E eu quero até chamar... Mas deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa que... Fala tudo que você quiser. Porque não ficou claro quando você falou. É porque é o seguinte, eu ainda vou fazer o que o Henry James fez. Você tem os famosos prefácios do Henry James, né? O que são os prefácios do Henry James? É ele refletindo sobre suas próprias obras. Então, por exemplo, tem o prefácio de Os Embaixadores. Ele escreveu um prefácio explicando como foi o processo. Eu gostaria de um dia viver essa experiência, de falar do processo de feitura das músicas, não é?
Porque tem isso, porque tem essa questão neurótica, orgânica, mas antes dela tem um processo intelectual, extremamente intelectual, de escolha de caminhos. De Sim. escolha de caminhos, sabe? Então é assim, você tem que. São duas etapas, entendeu? Que a Deixa gente. eu fazer primeiro falar para o pessoal que está assistindo a gente aqui. O pessoal está curtindo, viu? O pessoal está gostando desse papo mais solto aqui do Sky comigo. Estão fazendo perguntas aqui perturbadoras. Daqui a pouco eu faço uma sessão de leitura. Eu quero dizer para você antes o seguinte: quero te perguntar, enfim, colocar. Você nesse processo de confecção, primeiro dizer para o pessoal que o teu trabalho está no Spotify, né? É só Tá. Skylab, esse álbum novo que é Nas Portas do Cu, esse, né? Exatamente. Nas Portas do Cu. E essa canção, e aí como você falou da outra vez, quer dizer, o cu laico, é muito forte isso, realmente. Você tinha me chamado a atenção, falou, não tem porra nenhuma de humor, não tem humor aqui. Aqui o negócio enfim, eu quero irritar de uma certa maneira, quero perturbar, né, a nossa percepção padrão enfim, ou também nem isso. Mas o que nem isso. É uma coisa muito forte. Deixa eu só complementar e jogo para você. Aí você fala o que você quiser, se quiser digredir, fica à vontade. Que é o seguinte: nas canções de amor, você faz uma espécie de metalinguagem. Eu acho que você está falando das canções de amor, evidentemente, e da percepção de quando alguém escuta uma canção de amor. Queria que você falasse disso. Olha, cara, eu vou te falar uma coisa. Não se engane, não. Nas canções de amor tem muito Nick Cave nessa história. Total, eu senti isso na hora. Muito Nick Cave nessa história. Inclusive, eu traduzi um texto do Nick Cave escreveu um texto sobre as canções de amor. O título é Canções de Amor. Né? Só que é uma questão. O Nick Cave está muito ligado à religião. Né? O Nick Cave tem uma coisa ligada à religião. Que é uma coisa mesmo. Está ligado à religião. Ele fala muito em Bíblia, em passagens da Bíblia. Eu traduzi isso, está no meu blog. Eu traduzi esse texto, As Canções de Amor, escrito pelo Nick Cave. É um texto muito bonito, sabe? Entende? E aí o Nick Cave ele faz umas análises, por exemplo, do disco da música Perfect Days, do Lou Reed. Não sei se você conhece The Perfect Days. Perfect Days eu não me lembro, mas o Lou Reed... O Dia Perfeito. Um Dia Perfeito. Que é uma coisa maravilhosa essa música do Lou Reed, sabe? É intertexto total, então. Lou Reed, Nick Cave e Skylab. Hein? Lou Reed, Nick Cave e Skylab, né? Não, porque no texto do Nick Cave ele faz uma análise dessa música, do Lou Reed. Né? Esse texto é genial. Tá no meu blog. Então, cara, essa música ela expressa muito essa atmosfera, esse clima do Nick Cave, falando das canções de amor, da importância das canções de amor. Né? É uma coisa muito gloriosa. Tem algumas sutilezas. Né? Por exemplo, o Lívio Trappenberg, num determinado momento da canção, ele pegou uma moeda e jogou no chão. Eu estou falando das canções de amor. Ele pegou uma moeda e tem o som do barulho da moeda. Na gravação? Aí você vai ter... Eu estou te dando essa dica, mas não é. Aí você procura. Eu vou achar. Você vai achar. Mas, evidentemente, que o Lívio estava entrando num lance que, na verdade, não era o meu lance. Eu estava falando das canções de amor no outro sentido, sabe? Que era mais ou menos no sentido do Nick Cave, né? Mas tem todos esses detalhes, né? São sutilezas, né? Eu queria dizer que eu estou explorando ainda esse álbum do Rogério Skylab, Nas Portas do Cu, que é um álbum muito visceral aquilo lá. Então, aos pouquinhos, eu vou explorar música, canção por canção. Essa de hoje aqui já foi suficiente. Mas olha só, você está me dando oportunidade para falar uma coisa, sabe, Gustavo? Que eu, inclusive, cheguei a falar isso no programa do Jô, sabe? Cheguei a falar isso no programa do Jô, que é o seguinte:
a questão do artista intuitivo. Entendeu? Eu não sou um artista intuitivo. É isso que eu quero te dizer. Eu não sou um artista intuitivo. Porque quando você fala orgânico, você pode achar que o orgânico tem alguma relação com o intuitivo, com o músico intuitivo. E eu não sou um músico intuitivo. O meu processo é extremamente racional. Cerebral. Cerebral. Né? Quer dizer, apesar de ter esse processo neurótico da repetição, existe um momento anterior de escolha de caminhos, que é extremamente racional. Você roteiriza e depois mergulha. Totalmente, É isso. totalmente. Porque eu dou sempre o exemplo do Jorge Ben. Né? Você pega uma música do Jorge Ben, cara, aquilo ali é intuitivo. Ele não saberia fazer outra coisa. É uma coisa que vem do ritmo dele. Aí sim, é uma coisa orgânica, vem do ritmo dele. Ele só sabe fazer aquilo de uma forma genial, mas ele só sabe fazer aquilo e é genial. Eu não. Meu caminho é outro, cara. Meu caminho é exploração de linguagem. Eu tenho um distanciamento. Você falou isso com o Luiz Tati, Sky? Com o Tati? Bem, você conversou isso com o Luiz Tati? Porque o Luiz Tati... Não conversei. Não, sabe por que eu tô falando? Fala. Porque o Luiz Tati, ele tem uma coisa com o Jorge Benjó também, com o Jorge Ben, né? Porque é impressionante, que o Tati tem a teoria de semiótica tensiva lá dele e tal, que ele adaptou muito bem para a canção brasileira. E o Jorge Ben é o cara mais impactante, impressionante na cena brasileira inteira. Por quê? Porque o Jorge Ben canta falando. Ele pega, ele começa a falar. Qualquer música de Jorge Ben, você não tem uma estrutura musical ali. Basicamente, quer dizer, tem uma estrutura submersa ali, subscrita, mas é a fala do Jorge Ben meio vertiginosa. Assim, e o Tati fica enlouquecido com isso, né? Fala, Jorge Ben, você chega aqui e para, né? Mas você quer saber? Isso não é nada original. Na canção brasileira, e o Tati sabe muito bem disso, 99% o grosso disso é essa coisa falante mesmo. É que o Jorge Ben, o Tati, ele coloca o Jorge Ben num nível diferente, porque ele é mais extravagante, não é essa coisa falante, né? Ele é mais extravagante, assim, né? Você pega lá Morengueira, samba de break. Sim. Né? Pô, é muita fala, né? A música popular em toda ela. O Tati fala isso, né? A música popular é feita, vem muito da linguagem. Né? Total. É que daí você tem níveis e tal. Ô, Skylab, deixa eu te perguntar. Um passarinho me contou, Skylab. Você já ouviu essa expressão? Um passarinho me contou. Se um passarinho te contar alguma coisa, o que você faz com esse passarinho? Não fala. Calma, deixa eu complementar aqui. Um passarinho me contou que você participou. Não é? Isso aí é bom. Quem é que faz esse gesto? Quem é que faz esse gesto? Cuidado, que isso é Bolsonaro. Um passarinho me contou que você participou de um programa de culinária. Como é que história é essa? Fala aí. Lá em São Paulo, Não, é um programa task-made. Sabe essa indústria task-made, que é um negócio... Eles trabalham muito com comida e com roupa. Eles usam muito a internet. Mas é uma coisa poderosa. Veio dos Estados Unidos e está aqui no Brasil, está em São Paulo, o Task-Made. E eles montaram um programa pelo YouTube que chama-se Chapa Quente. Né? O camarada pega tudo que é comida. Ele pediu qual a comida que eu queria, eu escolhi qual a comida que eu queria, né? Eu escolhi lagostim, né? Lagostim. Você gosta de lagostim? O lagostim é a lagosta, né? Não. Não? O que é a lagosta bebê? O quê? É uma outra espécie. É uma coisa assim. Ela é pequenininha. É pequenininha, ó, que fofinha. Não é a cavaca. A cavaca, que a gente chama de cavaca, já é uma lagosta. Já é uma lagosta. A cavaca já é uma lagosta pequena. A cavaca é uma lagosta pequena. E tem a lagosta enorme, né? Eu comi muita lagosta em Cuba. Quando eu fui em Havana e fui em Cuba, tem aqueles restaurantes chamados Paladar, que são restaurantes que eram clandestinos, né? O governo sabia fazer vista grossa. E eram pessoas assim, que na sua própria casa
montava um restaurante, mas não tinha nada de... Era a casa da pessoa, né? E você ia, comia. A comida típica desses lugares chamados paladar é lagosta. A lagosta é típica de Cuba. E você comia umas lagostonas enormes que você no Brasil você não encontra isso. Sabe o que eu gosto de lagosta, assim, o que me encanta, que me deixa assim, cheio de tesão? É o nome, cara, lagosta. Lagosta. Que nome sensacional. Linguista, e o meu caso é bastante neurótico também. Nome, para mim, é uma coisa que me arrebenta. Se eu curtir o nome, ferrou, entendeu? É sensacional isso aí. Nome de gente, né? Adoro nome de gente, das pessoas, nome próprio, nome de... Sabe quem sabia, quem botava bem nome nos personagens? Era o Nelson Rodrigues e o Machado de Assis. Eles sabiam botar o nome no personagem. Para dar a personalidade junto, né? É muito curioso isso. Né? O que o nome já leva a personalidade. Exatamente. Sky, deixa eu fazer uma rodada de leitura, porque os nossos produtores, espectadores aqui estão falando um monte de coisa interessante. Estão dizendo se o cartunista que você falou, gaúcho, é o Alan Sieber. Exatamente. Alan Sieber, que é um cara genial, é um cara maravilhoso, e é um gaúcho. Por que eu falei dele? Porque ele é um gaúcho apaixonado pelo Rio de Janeiro, ele mora em Copacabana. Ele não troca o Rio de Janeiro por nada, entendeu? Outro escritor, Paulo Scott, um gaúcho também que eu conheço, mora aqui no Rio de Janeiro, não sai do Rio de Janeiro nem a pau. Ô Sky, deixa eu pedir uma coisa para você. Tenta baixar um pouquinho sua câmera, que às vezes corta o seu queixo. Tudo bem que não pode aparecer o seu corpo, o seu corpício todo, mas pelo menos o queixo, para a gente ver essa barba provecta e toda bem tratada aí. Que beleza. Você faz a sua barba, não? Não faço barba. Não faço barba. Justamente para não ter trabalho. É muito chato, cara. É muito chato, cara. É muito chato. Cara, eu faço barba com navalha, sensacional, porque eu tive que aprender a fazer. Então não deixa essa barba crescer. Vira um Karl Marx aí. A minha barba de um ano atrás, se você ver no vídeo, tava aqui, ó. Legal, cara. Mano, mesmo. A Dilma Rousseff, quando ela me viu umas vezes aí fazendo live e tal, né? Falou, o menino barbudo. Ela me chamava de menino barbudo. Mas enfim, mas é porque assim, ela já tá grande já, ó, tá vendo? Tá branca aqui também. Acho bonito barba grande. Eu também curto bastante, Vera Lúcia pedindo, Conde, manda beijos para mim, meu aniversário hoje. Beijo, Vera Lúcia. Skylab, você maravilhoso. Álbum lançado pela revista Outra Coisa do Lobão. Como explicar isso aqui? Não vamos falar do Lobão, né? Vamos falar do Lobão? Posso falar, por que não? Que preconceito bobo. O Lobão, não é preconceito. Deixa eu falar uma coisa. O Lobão, não vou deixar falar do Lobão. Pode falar. Deixa eu falar do Lobão. O Lobão foi uma pessoa muito generosa comigo, sabe? Porque quando eu lancei o meu primeiro livro, a editora Rocco falou assim, Rogério, você tem que arrumar uma pessoa pública para fazer o prefácio do livro. Uma pessoa pública. Eu falei, que é uma pessoa pública? Na época, eu estava muito próximo do Lobão, porque a gente estava fazendo música, a gente ia fazer um show juntos e tal. Eu falei, Lobão, tu não quer escrever um prefácio para esse livro de poesias? E ele escreveu generosamente, escreveu um belo prefácio, sabe? E, olha, não se iluda. Tem 2 discos do Lobão, 2 não, eu diria 3 discos, que são discos clássicos, de primeiro nível. A Vida é Doce. Sim. Canções Dentro da Noite Escura e o acústico MTV que ele fez. Curiosamente, são 3 discos clássicos. Dos anos 90 dele, que são os mais conceituais e realmente eu concordo totalmente com você, são geniais. São geniais. O último disco eu não gostei. O Rigor e Misericórdia, eu não gostei. Eu não gostei porque estava muito discursivo, fazendo discurso político. Aí fudeu. Você veja, você não vai ver discurso político na minha música, não, meu amigo. Tu está pensando que tu vai ver discurso político na minha música? Tu não vai ver discurso político, não. Tu pode ver discurso político de uma forma muito indireta. Mas você não vai ver discurso. E o problema do último disco do Lobão, Rigor e Misericórdia, é porque está muito politizado, está muito discursivo, está muito na cara aquilo ali.
Entendeu? Perde, né, cara? Perdeu. A música tem um caráter metafórico que você não pode perder isso, né, cara? Justamente. Bom, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. O cartunista gaúcho, tá o pessoal falando. Tarará, tarará, tarará. Vamos ver quem mais, se tem alguma muito louco, massa. Silvia Santos dizendo aqui que está curtindo o programa. Tarará, o Alan Sieber, todo mundo matou a charada aqui. Bom, vamos lá. Eu queria falar com você. Eu dei uma explorada, Sky, no teu perfil no Facebook hoje, e tem um post aqui, que é o último que você colocou, que eu queria ler e queria que a gente mergulhasse um pouco nisso. Posso ler? Você me permite? Pode, pode. Então, você diz assim, né? Aliás, só rapidinho. Facebook, para uma pessoa que conversa comigo e quer saber alguma coisa, eu já dou a dica. A rede social é o lugar ideal para você saber as minhas colocações, porque eu tenho colocado muito coisa na rede social. Então, porra, me entrevistar ou conversar comigo, né, de entrevista, conversar comigo, é mole, é mamão com açúcar. Tá tudo ali na rede social, Tá cara. tudo lá. Tá tudo ali. Não, e você sente também, por exemplo, eu acho o Facebook interessante, e acho que você sente isso também como eu sinto. É o lugar, parece que é o bastidor, é o nascedouro das ideias. Para mim é Sim. muito isso, né? É um laboratório, né? É brainstorm, é mais rápido, você joga as coisas ali, depois você desdobra aquilo para várias outras coisas, nascem canções. É um laboratório. É um laboratório. E então isso faz a minha cabeça. Eu vou ler o seu post aqui, que eu achei muito legal, né? Já aconteceu de me deparar com pessoas que gostam de falar, pessoas que numa roda de conversa chamam atenção para si. Mas entre elas percebi duas espécies: as que são ligadas à basófia, lembrando Machado de Assis aqui, né? Isso é, que gostam de alardear, soltar bravata, cheias de jactância, excessivamente vaidosas, presunçosas. E outra espécie que atrai atenção por uma questão de intensidade, plenitude e alegria. É muito clara a diferença. Ambas gostam de falar, estão sempre se destacando numa roda de conversa. Mas a primeira espécie tem alguma coisa dissimulada, fala para esconder, fala para recalcar. Já a segunda espécie não esconde nada. Tudo nela transparece, é de uma autenticidade emocionante. Conheço bem essas duas espécies. Quando me deparo com a primeira, sinto indiferença, procuro me afastar. Mas quando acontece de você se deparar com a segunda espécie, se segura firme, meu chapa. E aí esse é a tua questão aí da interlocução, né, da questão dialógica e tal. Avança pra gente aí. Como é que é essa história? Esse pessoal que gosta de aparecer, falar um monte de abobrinha, como é que é? Como é que é? Você sabe, você estava lendo isso e agora eu percebi agora, eu percebi agora. Eu acho que a nossa conversa é isso, é percepção agora. Não é como chegar para o Roberto Carlos, ó, as perguntas são essas aqui, analisa aqui as perguntas. Manda para mim. Analisa, não, essa aqui não pode. Não, é a questão do momento, né? Então, cara, olha só, você falou uma coisa agora, e agora me veio essa coisa na minha cabeça nesse momento, que é o seguinte, cara, eu tenho uma coisa, e isso acontece muito na música, sabe? Eu vejo uma cena musical, eu tenho para mim o seguinte, cara, é uma cena musical. Então parece que todos são parecidos, não são profundamente diferentes. Entendeu, cara? Então eu trabalho muito com essa questão da diferença. A diferença para mim é boa. Eu gosto de entrar num cenário em que todos aparentemente são iguais e procuro tentar ver quais são as diferenças profundas, sabe? Então eu acho que isso aconteceu muito na música brasileira. Você via o rock brasileiro, você via as pessoas estavam todas juntas ali, mas uma diferença profunda, cara, né? Havia uma diferença profunda entre um e outro. Né? Tem essa coisa do cenário de levar todo mundo a ser parecido, e não é parecido. Né? Eu tenho essa coisa de querer distinguir, de diferenciar. Né? E eu acho que esse foi o raciocínio que me levou a fazer a distinção entre esses dois tipos de pessoas. Né? Aquelas pessoas que são extremamente vaidosas, e que, na verdade, têm um complexo de inferioridade muito grande, por isso que precisam se reafirmar o tempo todo, precisam estar falando o tempo todo, entendeu? Eu estou falando aqui com você, mas eu, numa roda de pessoas, sou uma pessoa absolutamente quieta.
Imagino. Sou absolutamente quieto. Na aula, na faculdade, você acha que eu ficava falando com o professor? Ô, professor, nada, eu fico na minha, cara. Eu sou quieto, sou uma pessoa quieta, porra. Sacou? E existe aquele outro. Mas quando rola uma química, quando rola essa coisa de. Acho que é do insight também, né? Aí a coisa desanda. Ou não? Aí você está falando disso, né? Não, porque o que nós estamos fazendo aqui agora é uma outra coisa, né? O que nós estamos fazendo uma coisa não é nem um diálogo, é uma conversa, né? É uma coisa assim que, né? Eu me lembro de dois filósofos franceses que estavam conversando e depois eles transformaram a conversa dele em livro. Né? O Deleuze e Guattari, né? Não, Deleuze e Guattari é outra coisa. São pessoas que conversaram. Um filósofo novo francês com uma outra mulher. Eles falavam de amor, conversando sobre o amor, o que é o amor e tal. E era uma conversa, assim, e depois foi transformado em livro. Mas não é uma entrevista, sacou, cara? Não é uma entrevista, pergunta e resposta. Você sabe que ontem, querido, ontem eu conversei, né? Conversei, acho que vou abandonar talvez esse conceito de entrevista realmente já deu o que tinha que dar. Acho que talvez não funcione mais muito hoje, que é um negócio. Porque quando você quer elogiar uma entrevista, você fala, isso aqui não foi uma entrevista, isso aqui foi um papo, uma conversa. E eu conversei com um psicanalista do Rio Cariocão, que carioquíssima. Quem é? Que é o Luciano Elia. Conhece? Não. Grande psicanalista, ele faz uma interface entre a política e a psicanálise, e o papo rolou muito solto mesmo, foi muito legal. E eu tô lembrando disso agora. Sabe o que eu tô lembrando de você? Porque eu conheci você, eu vi você a primeira vez que tu apareceu no Jô Soares. Eu estava assistindo naquele dia, você apareceu ali, acho que você cantou o Matador de Passarinho, eu fiquei alucinado, eu era mais moleque, né? E a partir dali eu falei, pô, esse cara, né? Esse cara, Rogério Skylab e tal, né? Underground, quem é esse cara? Fiquei assim, você é um cara que ficava latejando na cabeça da gente. E eu me lembro, quer dizer, você e o Jô fizeram uma amizade, você foi várias vezes lá, porque o Jô é um cara legal, né? Como é que foi essa sua conexão aí com o Jô, que enfim, é um comunicador, incrível, né? O Soares é um cara respeitado. Bom, eu lancei todos os meus discos no programa do Jô. Eu lancei todos. E não são poucos, né? Você sabe que não são poucos. Eu lancei praticamente todos. Eu só quando o programa dele deixou de existir, né? E eu continuei lançando, aí eu não pude mais. Mas eu tive uma outra pessoa que me abriu espaço. Mas não quero comentar agora. Mas assim, o Jô foi uma pessoa assim muito. O Jô te adorou, né? Ele viu você. E eu acho que a importância do Jô. Eu falei isso ao vivo no último programa que eu fui, a despedida dele. Eu falei justamente isso. O Jô tem uma coisa que nenhum que faz programa de talk show tem. Né? Que é a capacidade de entrevistar pessoas desconhecidas. Sim. Ele tem essa capacidade. Quantas pessoas desconhecidas que passaram por ele e que você ficou fascinado. Porra, cara, eu me lembro de um canarinho, são tantos, apaixonado por ônibus, crianças, cara, pessoas absolutamente desconhecidas que eram geniais, sabe? E a entrevista ficava maravilhosa. Então, ele tem essa capacidade que nenhum outro tem. Nenhum outro tem. E eu era uma pessoa ilustre. Quando eu fui pela primeira vez no Jô, eu tinha lançado meu primeiro disco, eu era, de fato, um ilustre desconhecido. Né? Eu ainda sou um desconhecido, mas na época eu era um ilustre desconhecido. Ninguém me conhecia de jeito nenhum. E ele me recebeu muito bem e tal, né? E foi um programa muito conturbado, porque foi um programa que o Senna tinha falecido há pouco tempo, né? E você fala que eu sou polêmico, mas não sei se é essa a palavra, mas eu falei uma coisa terrível. Né? Eu chamei o Senna de peão das multinacionais. Sabe? No programa do Jô. E foi o primeiro programa. E a plateia me vaiou. E ele também ficou puto. Quando eu vi aquilo, eu falei, fudeu.
não volto nunca mais nessa porra. Porque tô mal mesmo. Porra, o público vaiou. Ele ficou. Percebi que ele ficou antipático, porque ele gostava do Senna. O Senna era uma figura pública. Ele não gostou. Chega um cara aí que ninguém conhece e fala um negócio desse. Ele não gostou também. Eu falei, então fodeu, não volto nunca mais, né? Aí ele me pediu para eu fazer uma palhinha de uma música. Cara, quando comecei a entrar por esse caminho de mostrar músicas do meu disco em pequenos trechos, cara, eu virei o jogo. Por isso que eu digo que a música me salvou. Eu digo que a música deu tudo para mim, sabe? Foi ali que eu virou, porque senão eu tava fudido, entendeu? O Jô Soares estava realmente, ele estava realmente, ele não gostou de mim na primeira parte da entrevista, ele não gostou de mim, entendeu? Ele me achou. Não, depois eu virei o jogo, né? Quando eu comecei a cantar as musiquinhas. Matador de Passarinho, a plateia também gostou. Foi ali um momento da virada. Ali eu falei, quando terminou o programa, eu falei, vou voltar sempre. E eu sabia que eu tinha ganho. Ô, Sky, deixa eu colocar uma questão aqui. O meu orientador, meu querido, que você assistiu a nossa entrevista do Círio Possente. Continua falando aí. Peraí, que eu vou botar um negócio na tomada, senão essa porra vai lá. Enquanto isso eu falo, né? Você viu a entrevista que eu fiz com o Círio Possente, que é o linguista professor da Unicamp, e a gente tinha umas questões semânticas, às vezes falava assim, não, você não vai colocar nada, né? Ele reclamava assim, você não pode colocar, você vai dizer alguma coisa, né? E a gente fica com essa mania de colocar, né? Enfim, pura retórica também, de encaixe e tal. Mas o que eu queria falar para você é que tem o pessoal tá curtindo aqui a nossa entrevista. Como eles sabem que a minha pegada, em geral, é muito política, e eu sou mesmo alguém que fala de política full time o tempo todo, eu queria dizer, alguns estão estranhando que a gente não esteja falando diretamente de política, mas o negócio é exatamente esse, que inclusive tem a ver com essa dimensão metafórica da própria canção popular que você falou aí do Lobão, que você não pode falar diretamente do tema, você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que dar enfim, fazer uma estrutura que tem a ver também com a absorção estética de todo o processo. E eu queria dizer, então, para todo mundo que está acompanhando, que está estranhando um pouco, que a gente não tenha falado ainda de Bolsonaro, de Lula, ou da tragédia, da Vale, do crime catástrofe, porque eu acho que eu vou querer falar um pouquinho disso com você ainda, mas a verdade é que a política está em todo lugar, né? Isso foi um papo que eu tive com o psicanalista Luciano Elia ontem. A política não é só essa coisinha de você ficar falando dos políticos, né? A política é muito maior do que isso, é o grande embate de sentido que a gente tem que fazer na arte, na estética, no assunto, na conversa livre, na derivação, na digressão. E aí eu quero que você fale alguma coisa sobre isso também, querido. Quer dizer, e a política? Como é que a gente faz? A gente fala. Você me desculpe se alguém falou aqui, a gente não está falando de política. Eu acho que eu estou falando de política o tempo todo, cara. Pois é. Eu estou falando de política o tempo todo. Só não estou falando daquela política, aquelas palavras de ordem da política, né? Sim, acho até que a esquerda tem que pensar mesmo em como transformar a sua linguagem, né? A linguagem é muito importante, você sabe disso. A linguagem é muito importante, né? Se você quer realmente articular um grande movimento, se você quer pegar pessoas do senso comum, você tem que pensar na tua linguagem, senão você não vai conseguir chegar, não. Né? Então, essa é uma questão. Eu me lembro que houve um debate com a Marilena Chaui, o Safatli, né? o André, que fala do lulismo, né? O André Rezende? Rezende. Ele falou lulismo, que escreveu um livro sobre o Lula. Esqueci o sobrenome dele. O André, famoso, eles fizeram... André Singer. Eles fizeram um debate logo após a derrota, do Haddad, e eles chegaram à conclusão que a questão que a esquerda vai ter que enfrentar nos próximos anos é a questão da linguagem. Da linguagem.
né? É a questão da linguagem. Bom, quero aproveitar sua deixa para dizer que eu também fiz, eu estou assim a todo vapor na Sky, estou com o meu canal novo, estou tentando fazer uma entrevista por dia, e tem um programa que é Papo com Linguista, eu converso com 2 linguistas, não sei se você viu, depois, uma hora que der, você dá uma olhada, que a gente falou justamente disso, e veja, a Gleisi Hoffmann, o Márcio Pockmann, o Mercadante, todos eles sabem disso, eu tenho conversado com eles assim com alguma regularidade, e eles sabem que a questão está exatamente na linguagem. Nesse papo que eu travei com o Pablo Arantes, linguista, e o Leonardo Couto, a gente trouxe um livro do linguista americano George Lakoff, que é muito político e que a gente vai tentar traduzir para o português, porque ele diz exatamente como você operar diante de uma linguagem que se estabeleceu subrepticiamente, que é essa linguagem aniquiladora do fascismo bolsonarista e do trumpismo também. Ele escreveu o livro em 2005 e foi republicado agora em 2016, salvo engano, e a gente vai tentar traduzir para o português. É um livro essencial para a gente poder modular e rever como é que se pode restabelecer um debate público depois dessa vertigem, que tem tudo a ver também com as redes sociais e com a internet. E aí eu vou engatar em outra questão, que o Skylab, gente, você é um cara, enfim, de 1000 faces, né? Você tem várias... eu acho isso, assim, eu acho que é essencial também, inclusive na sociedade de hoje, você não pode ser uma coisa só, homogênea, você tem que ser heterogêneo. E você, quando você escreve sobre teoria, quando você escreve sobre filosofia, que você gosta muito, sobre linguagem, você faz os seus artigos que vão subindo agora também para o 247, você tem uma dicção que é muito rigorosa, eu às vezes até estranho, falei para você, e o seu último artigo, você fala justamente sobre essa questão da internet, dessa persona, desse discurso, você cita a Marilena Chaui, acho que você gosta, como eu, da Marilena Chaui, acho a Marilena Chaui genial, acho que você sabe que há pouco tempo atrás, teve um seminário na Fundação Perseu Abramo, veio Chomsky, veio o Zapatero, não sei se você acompanhou, o ex-primeiro-ministro da Espanha, enfim, veio grandes vultos internacionais, e o Chomsky, que é considerado o maior intelectual do mundo. A fala da Marilena Chaui foi a mais devastadora de todas, quer dizer, ela botou todo mundo para dançar ali, né? E aí eu queria que você falasse desse artigo. Agora eu gosto, lógico, eu gosto muito da Marilena. Marilena Chaui é uma... Eu diria até, cara, que a Marilena Chaui... talvez eu esteja até sendo muito radical, mas eu acho que a Marilena Chaui é a nossa única filósofa. Sabe? É o quê? É a nossa única filósofa. É a nossa única... Eu acho que ela é a mais importante. Ela é a mais importante. Inclusive, incluindo todos os homens também. Agora, você sabe, nesse último texto, eu faço uma crítica. Porque o fato de eu gostar... eu faço uma crítica em relação a Marilena Chaui. É porque o fato de eu gostar da pessoa, ela não tá... a gente pode ter um posicionamento crítico em relação à pessoa. Então, nesse último texto, eu coloco o conceito que ela dá de virtual é um conceito problemático, entendeu? E eu trago outros intelectuais que pensaram o virtual, como Pierre Levy e o próprio Deleuze, né, que me parece que tem uma visão um pouco diferente do virtual. Eu coloco isso, eu debato isso no texto. Sim. Sabe? Agora, os meus textos, viu, Gustavo, eles são políticos. Eles são políticos. Não. E extremamente, como você falou, extremamente rigorosos e pesquisados. Não tem nada a ver com a minha postagem no Facebook. Porque, como eu te falei, a intenção é outra. Entendeu? Então a forma é outra. Provavelmente as pessoas devem preferir o Facebook, porque as postagens do Facebook são mais intuitivas, são mais explosivas, são menores, não é? É outro registro. É um outro registro. Agora, os meus textos políticos, que eu quero transformar em livro mais tarde, eles são textos extremamente pesquisados, rigorosos e pesquisados. E você tem essa pegada acadêmica. Eu quero até perguntar isso para você, mas tem outra coisa, Skylab. Tem um internauta produtor nosso aqui que está dizendo assim,
Emiliano Costa Gomes, né? Skylab é uma lenda. Ainda bem que ele não falou que você é um mito, né? Que eu também prefiro a palavra lenda. Essa palavra mito não está muito. Essa palavra mito já era, não tem mais. Quando você está solto, quer dizer assim, falando, né? Essa coisa verbivoco-visual, como os irmãos Campos gostavam de dizer, também já é outro registro totalmente diferente também. Interessante, interessante. É o Skylab na rede isso. social escrevendo de maneira solta, você falando é um jorro. E aí você tem também a dicção acadêmica. Como é que é a sua formação acadêmica? Que acho que até hoje eu não te perguntei isso. A minha formação é o seguinte: eu comecei estudando direito. Depois parei. Tranquei matrícula. Estudava na UERJ Direito. Tranquei matrícula. Depois, eu fui fazer letras. Fiz um bom tempo estudei latim, grego, tudo, isso faz parte do currículo da Faculdade de Letras, né? Parei no meio. Aí fui fazer filosofia. Na filosofia eu concluí. Agora, tenho apenas graduação. Não tenho mestrado em filosofia, nem pós-doutorado, nada disso. Eu tenho apenas graduação, mas sou formado. Que você é um cara que graduado em filosofia. É devorador de livros, né? Você é um devorador. Mas eu acabei esquecendo de te dizer o que eu procuro quando eu entro numa livraria. Isso é muito verdade. Isso é muito interessante. Você sabe o que é? Eu gosto muito de música, lógico, gosto de literatura. Mas você sabe o que eu procuro? Eu pergunto, por favor, onde está a seção de crítica literária? Você vai primeiro na crítica? Sim, senhora. É? Eu quero saber. Porque a minha questão é essa. Eu estou muito ligado à crítica literária. Tá me entendendo? Sim. Eu estou muito ligado à crítica literária. Se você pegar os meus textos na academia, que eu publico na academia, 70% é crítica literária. É ligado à crítica literária. E os meus ensaios de música estão banhados de crítica literária. Entendeu? Então, a crítica literária, para mim, Eu acho que é sobretudo essa canção que você falou das interfaces aí do intertexto com o Lou Reed e com o Nick Cave. É sempre uma meta-canção. Eu acho que você mergulha muito nisso. Você questiona os próprios processos de produção estética. Se eu posso... Não sei se isso te dá a chave, porque eu acho que também não deve ter uma chave. Eu acho que você é mais do que isso. Mas, em grande medida, tem isso no seu trabalho. Quando eu falei do Nick Cave e do Lou Reed, eu só queria pontuar que essa música que você estava se referindo, nas canções de amor, ela não vem do nada. É isso que eu quero dizer. Era isso que eu queria dizer. A música nas canções de amor não é uma inspiração. Aliás, eu tenho uma antipatia pela palavra inspiração. Eu odeio essa palavra inspiração. Não tem nada de inspiração, sacou, cara? É por isso que eu digo que o meu trabalho é mais racional do que qualquer outra coisa, sabe? Você me faz lembrar aquela frase clássica do Picasso, que ninguém sabe se ele realmente proferiu ou não, que é a produção, né? Enfim, você produzir alguma obra, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Mas até essa frase também já é um pouco... É bom comentado. Eu ouvi dizer que quem falou isso era o João Cabral, mas não sei. Mas, enfim, é uma frase... As frases que navegam pelo mundo do discurso em geral, que nem o Freud, por exemplo, ninguém sabe se ele disse que um charuto às vezes é apenas um charuto, né? Mas todo mundo diz que ele diz, né? Essa frase, né? Um charuto é apenas um charuto. Ninguém tem certeza se ele falou isso, mas todo mundo fala. Mas, assim, o que a gente comentava sobre isso no mundo da análise do discurso é assim, não importa se ele não falou, ele poderia muito bem ter falado. Certo. Agora, já que eu falei em crítica literária, eu vou puxar minha sardinha aqui. Tem um livro muito famoso do Marcelo Pen Parreira. Marcelo Pen Parreira é um professor de crítica literária da USP. É um professor da USP. Ele escreveu um belo livro chamado Realidade Possível, que ele faz uma comparação entre Henry James e Machado de Assis, sabe? Enfim, ele fala uma coisa muito interessante também nos prefácios. Ele fez uma introdução aos prefácios de James, né? E que ele fala uma coisa maravilhosa, sabe? O
o Gustavo, ele falava que nos prefácios, o que o James colocava, fundamentalmente, era o seguinte: porra, a forma que ele queria colocar no romance estava dando tudo errado. Ele não estava conseguindo terminar o romance estava aquela forma que ele pensou para o romance estava indo para as cucuias. Ele não estava conseguindo. Então ele começava a fazer remendos. Ele fazia um remendo, fazia outro remendo, ele ia fazendo remendo, e a forma dele tampar esses remendos era de dar intensidade, de dar essa coisa que você fala de orgânico. Mas o orgânico, na verdade, é para encobrir uma questão de forma, porque a questão estava na forma, tá me entendendo? Ele estava fazendo remendos de forma para poder fazer. Então ele dava uma intensidade justamente para cobrir, para cobertar, né? Para dissimular os remendos da forma que ele estava fazendo. Ou seja, tudo para o James era uma questão de forma. Uma questão de trabalho de forma, não era um trabalho de inspiração ou de intensidade, nada, era um trabalho de forma. Sabe? E eu acho que entra aí também até a coisa do ritmo, né? O ritmo, a forma, como a gente lida também com canção e com a própria palavra em movimento, porque quando a gente conversa em viva voz, você tem o ritmo, você tem a conexão de certos significantes, aí você estica o sentido, você acelera, desacelera, e eu acho que o grande processo estético é justamente brincar com isso. Você sai daquela dimensão positivista de querer produzir alguma coisa assim profundamente impregnada de conteúdo, né? Porque não é só isso, que as coisas não são só assim. Meu querido Skylab, nós estamos aqui já com 1 hora de conversa, de 1 hora só? desentrevista. Você vê o tempo, como diria o Albert Einstein, coitado do Albert Einstein, né? Eu fico com pena do Albert Einstein hoje, que o Bolsonaro está internado no Albert Einstein, no hospital. E aí, de uma certa maneira, mancha o nome do pobre físico alemão, que, enfim, afinal de contas, é um cara que a gente queria muito bem. Você sabe que o Albert Einstein teve no Brasil, né, Sky? Não sei se eu falei isso para você. Sabia que ele não sabia. Nos anos 20? Tem uma história fantástica, vou contar para você. O Einstein teve no Brasil, foi ciceroneado aqui pelo Austregésilo de Ataíde, que era um jornalista. Enfim, imortal de letras. Aí, e tem essa coisa que você fala também do sujeito que se organiza todo, e aí o Einstein é a contrapartida disso. Ele circulava com o Austregésilo pelo Rio, e ele percebeu que o Austregésilo, toda hora, tirava um bloquinho e anotava alguma coisa. Aí, toda hora e tal, conversando, né? Ele ciceroneando o Einstein no Brasil, todo feliz aqui e tal. Aí, 1 hora, o Einstein perguntou para ele assim: escuta, toda hora você tira um bloquinho e anota? O que é isso? Aí o Austregésilo falou para ele assim: é que toda vez que eu tenho uma ideia, eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Aí ele rebateu para o Einstein, né? Falou: você não faz isso? Aí o Einstein falou para ele assim: não, eu só tive uma. Nossa, maravilhoso, né? História real, hein? É bastidor. É maravilhoso. Maravilhoso, né? Só tive uma ideia. Na verdade, vamos pensar que o Austregésilo não teve ideia nenhuma na vida. Vamos pensar, né? Vamos. Fala sério, né? Fala sério, né? Pois, por isso que ele ficava perdendo tempo anotando tudo lá e tal. É isso. Skylab, seguinte, você quer falar, ou não falar, ou desfalar sobre essas questões, eu acho que mais quentes que eu falei durante a semana inteira, que foi o crime catástrofe lá, a lama tóxica da Vale, como inclusive acho que um mito afundador do Brasil, né? É um mito que quer destruir o Brasil. O exílio do Jean Willis, essa história do Lula não poder enterrar o irmão, quer tecer alguma consideração ou não tecer
sobre esses 3 eventos aí? Eu acho que você é muito bom nisso. Você consegue extrair simbologias maravilhosas e a questão da lama, inclusive a capa do meu disco, Nas Portas do Cu, é uma pessoa enterrada na lama. Ela está de cabeça para baixo na lama. Né? Eu fiz, quer dizer, enfim, a simbologia da lama é muito forte. Enfim, você pode fazer milhões de coisas, é um campo aberto para interpretações, para decifrar simbologias. Agora, eu acho o seguinte, cara, eu sou mais pé no chão. A gente tem que fazer resistência democrática, sacou? A gente tem que organizar essa resistência, sabe? Essa que é a verdade. Por isso que eu te confessei, no primeiro momento, eu não gostei muito do gesto Do Jaúde. Você falou. Eu acho que a gente tem que lutar. É uma coisa pragmática. Vai perguntar, vai ter essa conversa com a Gleisi, para ver o que a Gleisi vai te responder. A Gleisi, ela afronta o sistema e vai para a Venezuela sem medo de nada. Não tem medo de nada e ela sabe, ela é pragmática. Nós temos que ser pragmáticos. Nós temos que ser pragmáticos. A esquerda tem que ser pragmática. Tá me entendendo? E acho maravilhoso o trabalho de interpretação, é um trabalho que eu vivo também dentro dessa esfera, mas eu acho que nós temos um desafio, a esquerda tem um desafio, que é uma questão pragmática. E de linguagem, como você também colocou. Lógico, de linguagem, claro, de linguagem também. Mas é uma questão pragmática. Como que nós vamos organizar essa resistência? Nós temos um bom número na Câmara. Nós temos no Congresso um bom número. Nós temos que saber atuar para fazer resistência a esse cara. É uma questão pragmática. A esquerda tem uma questão pragmática. E eu acho também, se me permite, Sky, que é o seguinte, eu acho que as pessoas, o segmento progressista brasileiro está muito traumatizado, ainda fica lambendo feridas, lambação infinita, fica lambendo para lá e para cá, aí tem o Alexandre Garcia que lambe bota, e aí a esquerda lambe ferida, chega de lambeção, né? Isso. Falta penetração, isso. Acho que tem que penetrar, né? Não pode estar lambendo mais. E, na verdade, como você fala da Gleisi, de toda, o pessoal tá na luta, o pessoal tá aí. Lógico, cara. O Stedley, não tem ninguém assim. Lógico. É uma questão de tempo, porque esse governo aí, que é um governo já totalmente fragilizado, tempo, tem que ter sangue frio também. Lógico. E eu acho que o caminho está dado. Acho que a gente não tem que se intimidar com esse bando de gente que se apoderou aí. Você tem reforma da Previdência para ser votado. Eu acho que o caminho é esse, quer dizer, e continuar fazendo arte. E sem medo de parecer pequeno porque não está fazendo a política hardcore. Nós temos que fazer a política da estética também. Que eu acho que é um pouco esse papo que a gente teve hoje aqui. Meu amigo. Lógico, é isso mesmo. Meu querido. É por isso que eu gosto muito da Gleisi, cara. Eu gosto da Gleisi. Eu gosto muito da Gleisi. Eu gosto muito dela, cara. Eu gosto muito dela. Muito mesmo. Pode passar para ela o meu... Sabe, eu sou um admirador da Gleisi, sabe? É uma pessoa pé no chão, cara. A esquerda tem que ter pé no chão, porra. Sacou? E o pé no chão é a luta democrática, é política, é fazer política. Política é feita disso, é de contradição, porra. A Mariana Chauí cansa de falar isso. A política é feita de contradição. Nós estamos para contradizer isso aí, para entrar em oposição com eles, cara. Entendeu? E de uma forma pragmática. Não é... Porque você sabe que tem umas viúvas do Lula que é foda. Choram. Nada, cara. Você tem que partir para a luta. Lula livre, sim, ir para lá fora, articular, entendeu, cara? Fica uma choradeira. Quando o PT perdeu, foi uma choradeira do caralho, né, cara? Eu acho que tem que chorar para assimilar a derrota, mas no dia seguinte você tem que estar de pé de novo. Lógico, porra. Porra, é isso, cara. Tem que travar isso. É isso aí. Rogério Skylab, eu, enfim, não te agradeço por você ter conversado comigo, por você não ter conversado comigo. Quero te dizer que... Você acha importante essa porra? Eu acho importante essa porra. Que a gente está fazendo, essa porra que a gente está fazendo é importante? Será que isso merece passar aí no YouTube, aí?
Deixa eu ver o que o pessoal está Será falando. que essa porra precisa? Deixa Eu eu acho que ver isso aqui, não tem ó. importância nenhuma, cara. Ó, a Lina da Sucesso não tem importância nenhuma. Isso não Mas tem importância. talvez nesse mundo das contradições, do sentido e tudo mais, o fato de não ter importância nenhuma é o que faz com que isso, enfim, e você, espero, né, que a gente insista para irritar e fritar a cabeça das pessoas. Meu querido Rogério Skylab, um beijo para você. Ó, você foi para São Paulo, você nem me falou nada, hein? Da próxima vez você me fala, para a gente Tá. falar. Tá bom. E daqui a pouco eu vou para o Rio também, daí a gente vai se encontrar aí, tá bom, meu querido? Um beijo. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Depois a gente vai reprisar essa entrevista aí na TV 247 e eu me despeço e a gente se encontra na programação da tarde. Um beijo a todos e até a próxima. Valeu.